Um segundo argumento em prol da separação da ética, a fim de se constituir como um campo autônomo de conhecimento, portanto, validando o desmembramento dela em relação à filosofia, Adolfo Sanches Vasques afirma que há diferenças entre um modelo ético inspirado na filosofia e um modelo ético inspirado na ciência. Segundo Adolfo Sanches Vasques, muitas pessoas fazem uma confusão entre a filosofia especulativa, fundamentada na tradição metafísica ontológica, confundem esse tipo de conhecimento a priorístico ao conhecimento científico. Para Vasques, a ética científica, ela se alicerça na ciência e parte do princípio de que a vida real, a vida efetiva, a vida concreta tem que ser estudada de uma forma que não leve em conta o caráter absoluto e o caráter a priorístico acerca sobre o que é o bem, o que é o bom, o que é o dever e o que são os valores morais. Essas marcas, segundo Vasques, são peculiares à ética filosófica. Como devemos compreender a ética? Adolfo Sanches Vasques, na obra Ética, enfatizará que ela reúne as condições para galgar o status de ciência. Dentro da tradição filosófica empírica, do grego empiria, que significa experiência, na categoria de Immanuel Kant, na dimensão a posteriori. E a ética não estaria sozinha nessa missão, muito pelo contrário. Como ela vai estudar o fato moral, a ética será absorvida e ela vai beber em algumas fontes científicas humanísticas, tais como a história, a antropologia, a psicologia e as ciências sociais. Para que a gente possa para que possamos compreender esse segundo argumento, é preciso então que façamos um mergulho em algumas correntes filosóficas. Em outras palavras, para Adolfo Sanches Vasques, há duas éticas. Uma ética que ele chamou de filosófica, pautada na dimensão a priori. E há um segundo modelo ético, que ele chamou de ética científica, que se pauta na categorização a posteriori. O termo a priori, para designar aquilo que é anterior à experiência material humana histórica. E o termo a posteriori é uma categorização para especificar aquilo que é posterior, aquilo que vem depois da experiência social, histórica, material humana. Essas categorias, elas são engendradas no século XVIII pelo importante filósofo alemão Immanuel Kant. A ética filosófica, na dimensão a priorística, está assentada em duas correntes filosóficas. Primeira, idealismo platônico. Segunda, racionalismo cartesiano. As obras que validam o idealismo platônico
são, sem dúvida alguma, duas, entre outras que poderiam ser citadas: A República e a obra Fédon. Essas duas obras foram produzidas pelo mais importante aluno de Sócrates, o grande filósofo de Atenas chamado Platão. Nessas obras, há uma característica em comum: ao defender que antes do corpo nós existíamos em um outro plano, chamado mundo das ideias, o hiperurânio. E nesse mundo, desprovido de materialidade, desprovido de corporeidade, a nossa alma estava em contato com as essências. Essência é aquilo que faz algo ser o que é. Por conseguinte, a nossa alma vivia, coabitava com as essências da ideia de bem, da justiça, da verdade, a ideia de beleza, entre tantas outras coisas. Por conseguinte, essa convivência permanente fazia com que essas essências ficassem impregnadas em nossa alma. Pela tradição filosófica platônica, ainda inspirada em alguns resquícios da mitologia grega, afirmará, por exemplo, que por castigo dos deuses a nossa alma será lançada na terra e receberá um corpo. O que é o corpo? É essa materialidade embebida de deficiências. Nós temos fome, sede, cansaço e, em decorrência de nossa natureza libidinosa, nós necessitamos reproduzir. Ora, a dimensão que marca o corpo é uma dimensão estabelecida pela precariedade. E na medida em que a alma é interiorizada no corpo, ela passa a herdar essas deficiências típicas da materialidade do corpo. E por conseguinte, a alma que possuía todo aquele domínio cognitivo em decorrência da convivência com as essências da verdade, da justiça, da beleza e do bem, essas ideias vão sendo olvidadas, esquecidas. Qual o único caminho de retorno, de purificação? A tradição platônica afirmará que é a filosofia. Dentro dessa perspectiva, o corpo é matéria mortal, decompõe-se. Dentro desse corpo há uma substância imorredora, que seria a alma. Essas ideias platônicas vão atingir diretamente, séculos depois, o pensamento do filósofo francês René Descartes. Em uma de suas obras, Discurso do Método, a conclusão que ele chega para que o indivíduo não se perca na dimensão do engodo, da confusão e da incerteza, é justamente essa. Na medida em que eu duvido, na medida em que eu questiono, na medida em que eu interpelo as coisas que estão ao meu redor, eu penso. Na medida em que eu duvido, é prova de que eu exercito soberanamente o pensamento. E na medida em que eu penso, eu, como ser consciente, como ser real, eu existo. Por conseguinte,
René Descartes atrela a nossa existência ao pensamento. A marca máxima de nossa existência é a racionalidade. Dentro dessa análise racionalista cartesiana, o nosso conhecimento, assim como pensava no passado Platão, seria inato. E na medida em que eu elimino todas as sombras de dúvidas que as coisas podem me gerar, provenientes dos sentidos, provenientes da ilusão de ótica, provenientes da confusão entre estar acordado e estar dormindo, provenientes inclusive da matemática e das ilusões que a matemática pode nos propor, René Descartes afirmará: se eu questiono todas essas coisas, é uma prova de que eu sou um ser especial. E esse ser especial, ao duvidar, ele traria dentro de si algumas propriedades, as quais já estão impregnadas, incutidas na sua existência. Na sua existência não como corpo, mas na sua existência como alma. Portanto, René Descartes, assim como Platão, pressupõe dois elementos. Primeiro, que a alma é imortal, e segundo, que o conhecimento nasceu conosco, ou seja, o conhecimento é inato. Dentro da análise ético-filosófica, amparada na metafísica e na dimensão a priorística, o que podemos afirmar? Se todos os nossos conhecimentos foram obtidos em favor e em função da convivência com as essências, a ideia de bem, verdade e justiça também estão impregnadas, estão enraizadas dentro de nós. Por conseguinte, os indivíduos já nascem instruídos para agir bem e corretamente em sociedade. Essas são as marcas muito acentuadas no pensamento de Platão e no pensamento de René Descartes, que, conforme nós comentamos, estão na dimensão deontológica, amparados em uma condição anterior ao corpo, na medida em que fazem uso da alma imorredora, de um conhecimento que é inato, para parametrizar todas as demais afirmações no tocante à vida em sociedade. Opostas às correntes idealista e racionalista, nós temos, a partir da tradição filosófica, duas outras correntes que vão colidir com esse pensamento deontológico, que serão as marcas utilizadas por Adolfo Sanches Vasquez para validar a ética científica na dimensão a posteriori. O primeiro filósofo é Aristóteles, grande mentor e protagonista do chamado realismo filosófico, realismo aristotélico. Uma das suas obras, chamada A Metafísica, afirma o Stagirita: nada se chega ao nosso intelecto, ou seja, nada se chega à nossa inteligência, que anteriormente não tenha passado pelos nossos sentidos. Audição, visão, olfato, paladar, tato. Ou seja, Aristóteles vai dizer que o nosso conhecimento deriva do corpo. O ouvido contribui com a audição,
Os olhos contribuem com a visão. O nariz contribui com o olfato. A nossa língua, as células palativas, contribuem com o paladar. A nossa pele, as nossas mãos contribuem com a dimensão tateal. Portanto, dão-nos o tato para sensibilizar, tocar as coisas. Por conseguinte, é o nosso corpo que estaria na dimensão primeira da aprendizagem. Dentro dessa análise, séculos depois, lá na modernidade, a partir do século XVII para o século XVIII, nós encontraremos importantes filósofos da Grã-Bretanha, do Reino Unido, como David Hume, Francis Bacon, John Locke, George Berkeley, filósofos da tradição empirista, conforme já dissemos, do grego empiria, que deriva a palavra experiência. Para esses pensadores, nós nascemos desprovidos de quaisquer conhecimentos. E o símbolo dessa informação é a tábula rasa. Muitas vezes, expressão associada à folha em branco. Ou seja, a nossa mente nasce vazia. E esses importantes filósofos britânicos empiristas farão uma diferença entre sensação e reflexão. O que é a sensação? São todas as experiências que nós recorremos ao nosso corpo e aos nossos 5 sentidos para, de fato, captá-la, absorvê-la. Ao ingerir água, saberei que a água, na medida em que eu ingerir outros líquidos e fazer uma soma, levando em conta o meu paladar e minha memória no registro dos líquidos diferentes. Aí saberei diferenciar o refrigerante do café, do chá e da água. Todas as experiências diretas, elas são sensoriais, pois são dependentes dos nossos 5 sentidos. E a reflexão? A reflexão, ela surge depois, na medida em que eu doso, na medida em que eu combino, na medida em que eu interajo com as sensações empíricas obtidas pela experiência direta por meio dos 5 sentidos. Eu vejo, por exemplo, na minha geladeira, o gelo, o cubículo de gelo. Eu vejo o sorveteiro passando na rua e dentro do carrinho de picolés vejo sorvetes e gelo seco. Vou ao posto de gasolina e vejo um saco de 5 quilos de gelo para congelar bebidas. A partir desses 3 elementos, o gelo de minha geladeira, o gelo seco do sorveteiro e o gelo da geladeira do posto de gasolina, eu associo essas ideias e passo a compreender, por exemplo, algo que eu desconheço, como, por exemplo, a neve. Ora, da combinação, da dosagem, da associação e da inter-relação entre ideias sensoriais obtidas diretamente pelo corpo, eu consigo inferir outras ideias, imagens e conceitos por meio dasquelas que eu conheço. Esse segundo elemento, a tradição empirista vai chamar de reflexão. Adolfo Sanches Vasques, ao defender a ética científica na dimensão a posteriori, que é a dimensão empírica, está nessa segunda tradição histórica filosófica, ancorada no realismo de Aristóteles e no empirismo de David Hume, Francis Bacon, John Locke e George Berkeley.